Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos descobrir como Deus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade após o dilúvio, trazendo promessas, bênçãos e responsabilidades a Noé e seus descendentes. Gênesis capítulo 9. Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras, eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês, prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Noé e os seus filhos. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor, ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E, a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã! Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. E que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Explicação: Gênesis 9 marca um dos momentos mais profundos e simbólicos da história bíblica, o recomeço da humanidade após o dilúvio. Depois de um período de juízo divino severo, a terra agora estava calma, renovada, e Noé, junto de sua família, recebia a missão de repovoar e reorganizar tudo. Esse capítulo não é apenas um relato histórico, mas um verdadeiro convite para entender a graça de Deus, seu caráter e seus planos eternos para a humanidade. É aqui que vemos o Criador falando de forma direta e amorosa com os sobreviventes da arca, mostrando que, mesmo depois do castigo, seu amor permanece. Logo no início de Gênesis 9, Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem ecoou o que Deus disse a Adão e Eva no princípio, mostrando que o plano original de Deus para o ser humano não foi cancelado pelo pecado. A bênção da vida continua, e Deus recoloca Noé como novo representante da humanidade. Mas agora há uma diferença: o mundo havia sido marcado pelo juízo e precisava de limites mais claros. Por isso, Deus estabelece novas orientações sobre como a vida deveria funcionar, especialmente sobre o respeito pela vida humana. Deus entrega os animais aos cuidados do homem, permitindo o uso deles como alimento, algo que não havia sido mencionado no Éden. Porém, ele impõe uma regra importante: a vida é sagrada. O sangue, símbolo dessa vida, não pode ser consumido. Aqui, percebemos que Deus está ensinando a humanidade a valorizar a vida, especialmente a do ser humano, que é feita à sua imagem.
E ele vai além, declara que o derramamento do sangue humano exige justiça. Cada pessoa, feita à imagem de Deus, deve ser respeitada e protegida. Esse é o início da ideia de responsabilidade moral e social entre os seres humanos. Em seguida, Deus faz algo extraordinário, estabelece uma aliança eterna com Noé, sua família e com toda a criação. Não é uma aliança comum, é um compromisso divino de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E ele coloca um sinal visível nos céus, o arco-íris. A partir desse momento, cada vez que o arco-íris surgir nas nuvens, será um lembrete, não apenas para nós, mas também para Deus, da sua promessa de preservação e misericórdia. Essa é a primeira aliança registrada na Bíblia e mostra como Deus se compromete com o futuro da humanidade, mesmo sabendo de sua inclinação ao mal. É um gesto de fidelidade e graça que ultrapassa o tempo. Mas Gênesis 9 também nos mostra que, mesmo após um recomeço tão promissor, o pecado ainda estava presente. Ao final do capítulo, vemos o episódio estranho e triste em que Noé, após plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou despido. Seu filho Cã viu a nudez do pai e contou aos irmãos, mas Sem e Jafé, com respeito, cobriram o pai sem olhar para ele. Essa situação gerou uma maldição sobre Canaã, o filho de Cã, e bênçãos sobre Sem e Jafé. Ainda que estranho para nós hoje, esse relato mostra que a desobediência e desrespeito ainda tinham consequências. Mesmo em um mundo recomeçado, a escolha ética, o respeito familiar e o temor a Deus continuavam essenciais. Assim, Gênesis 9 é um capítulo que conecta justiça, misericórdia e responsabilidade. Ele revela um Deus fiel, que oferece novas oportunidades, mas também estabelece princípios para que o ser humano viva de maneira digna e correta. É um convite a valorizar a vida, respeitar a criação e confiar nas promessas de Deus, que não muda, mesmo que o mundo ao nosso redor mude. Ao final, Gênesis 9 nos lembra, Deus não desistiu da humanidade. Ele nos deu um novo começo, um pacto de paz e um sinal eterno de esperança no arco-íris. E, assim como Noé, somos chamados a viver com gratidão, reverência e responsabilidade, sabendo que as alianças de Deus são firmes e eternas. Se você gostou de A Bíblia Narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.